que nós possamos, com certeza, ter esse sentimento conosco, né? De ver Jesus nos olhos que choram, e que o perdão seja, com certeza, uma obrigação para nós. Vamos iniciar hoje o nosso estudo, como todos os sábados, né? Com a pretensão de estudarmos juntos, aprendermos juntos, porque, como eu costumo dizer sempre, nós, neste plano, somos sempre e seremos sempre aprendizes, uns aprendendo com os outros, sempre. Essa é a nossa missão aqui. Vamos iniciar, então, o estudo de hoje, com tanta coisa linda, tantos ensinamentos que André Luiz nos traz e que nós temos a oportunidade de estudarmos juntos todos os sábados. Hoje, continuando o nosso estudo, nós estudaremos o capítulo 8, que tem como título Treva e Sofrimento. E como normalmente a gente costuma fazer, todo estudo, vamos saber do que trata, do que nós vamos aprender com André Luiz hoje. Vamos para o contexto do capítulo 8. Nós vamos observar, nos pontos que nós vamos estudar hoje, que após o resgate de Padre Domênico, que nós estudamos no capítulo passado, a equipe de socorro ainda permanece no Vale de Sombra e Sofrimento. A descrição do local é tenebrosa e densa, e André Luiz tem dificuldade em relatar detalhes da região. Conheceremos as dificuldades no resgate dos espíritos subjugados a líderes implacáveis que impõem verdadeiros castigos aos habitantes do abismo. Vamos ver que a equipe de colaboradores vai continuar o trabalho de esclarecimento dos espíritos sofredores. Levarão a luz divina através da palavra de Padre Hipólito. Ao mesmo tempo, Zenóbia esclarece os colaboradores sobre a situação dos que permanecem naquele vale de sofrimento. Vamos aprender um pouquinho a respeito do sofrimento, vamos ver que o sofrimento é a reação natural devido a um comportamento, pensamento ou ação que estejam contrários às leis naturais, né, às leis divinas. Ele é responsabilidade de cada espírito que responde perante essas leis, escritas na própria consciência pelos erros cometidos. E, finalmente, este capítulo vai nos ofertar, principalmente para quem trabalha, né, como dialogador nas reuniões mediúnicas, um excelente material em termos de argumentação evangélica, que é denominado, inclusive, esses nossos irmãos que trabalham como dialogadores, eles são denominados por André Luiz, inclusive, Jacobson Trovão fala, o coordenador nacional, quando ele estuda, o coordenador nacional da FEB, né, na área de mediunidade, quando ele se refere a esses médiuns, né, ele fala de André Luiz e diz que André Luiz se refere a esses nossos irmãos como médiuns esclarecedores. É uma colocação melhor para os nossos irmãos que, de alguma forma, eles vão conduzir a reunião mediúnica. Então, durante esse capítulo 8, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre essa região abismal que nós já tivemos a oportunidade de falar durante todos esses capítulos, né? Que é o abismo. Nós vamos ter essa oportunidade de estudar mais um pouquinho sobre esses nossos irmãos que permanecem padecendo nessa região de sofrimento. Vamos aprender que esses irmãos, ainda que estão lá
são, infelizmente, irmãos que ainda permanecem nessa situação, pela negação de sentimentos ruins, a negação, pela negação, pelo ódio, pela revolta, e permanecem ali nessa região. Então, nós vamos conhecer um pouquinho desses nossos irmãos, que são irmãos equivocados na caminhada, que ainda vão entender qual é o verdadeiro motivo, qual é o verdadeiro objetivo da nossa caminhada, da nossa evolução. E André Luiz vai, exatamente nesse capítulo, vai nos mostrar, como eu costumo falar, né, que o que André Luiz nos traz em todos os capítulos é exatamente para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vivência durante essa existência terrena, é a nossa melhoria. Então, André Luiz vai nos mostrar, vai nos ensinar um pouquinho, né, desses irmãos que padecem de uma forma ou de outra nessa região, e isso vai servir para que nós possamos confrontar com a nossa realidade, que é esse o objetivo de André Luiz, é nós trazermos para a nossa realidade tudo o que ele mostra, né, da vida no mundo espiritual. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vale, né, o vale da treva e sofrimento. Então, ele é assim denominado. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Então, nós vamos observar que se trata realmente de um vale de sofrimento. André Luiz, ele tem dificuldades, inclusive, de relatar tudo o que ele vê. Ele passa para nós apenas uma parte do que ele consegue traduzir de tudo o que ele vê, de tudo que ele presencia, de todo esse sofrimento. Na realidade, muitos desses irmãos que estavam nesse vale, né, nesse lamaçal, imersos nesse lodo, né, nessa região, nesse lamaçal todo, muitos desses irmãos, eles estavam sob hipnose de outros irmãos mais inteligentes. E aí a gente pode, nós vamos ver isso ao longo do estudo, nós podemos, dentro desse vale, distinguir 2 grupos. Vão se apresentar 2 grupos. Os grupos dos subjugados, vamos dizer assim, né, dos nossos irmãos, que estão em sofrimento, que estão em dor, e vamos ver um outro grupo, que é o grupo dos líderes, que são os grupos que comandavam, os espíritos que comandam, né? Então, são 2 grupos distintos. Essa organização, nós vamos conhecer um pouquinho dessa organização para ver como tudo se dá dentro dessa organização, né? E durante o estudo nós vamos observar
muito claramente a divisão desses dois grupos. Quando André Luiz ele percebe todo esse ambiente que além dele, outros, né, do grupo também ficam um pouco chocados, Zenóbia esclarece: os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Então, Zenóbia, ela tem essa necessidade de esclarecer que as equipes socorristas, elas sempre, de quando em quando, de uma forma contínua, né? De uma forma continuada, elas estão passando sempre na região. Mas muitos daqueles ainda, mesmo sendo convocados por essas equipes para que atentem para a redenção, muitos não estão ainda preparados. Muitos irmãos ainda entendem que devam ficar ali, né? Porque tem que existir o querer. O querer é muito importante. Lembra que nós estudamos no capítulo passado, nós falamos muito sobre isso no exemplo de Padre Domênico. Então, quando um espírito ele está nessa situação, endurecidos, né, revoltados, é uma posição que ele está naquele momento. Então, Zenóbia esclarece que se eles forem retirados de uma forma involuntária, eles vão continuar revoltados, talvez até mais. Então, tudo tem que ser no momento certo. Qual é o papel dessas equipes socorristas? É exatamente levar a palavra, é levar a mensagem do mestre para que eles possam, no tempo necessário, a consciência possa entender a necessidade da redenção. E isso é muito importante. E tem que existir o querer. Então, a gente começa a imaginar o tipo de sentimento que permeia esse ambiente, o tipo de sentimento que permeia essa região. E aí nos leva a pensar, o que será, que tipo de pensamento que leva a esse sentimento de rebeldia, esse sentimento de raiva. Vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Como é o objetivo das lições de André Luiz. Vamos trazer para a nossa realidade e vamos ver como isso se coloca. Que tipo de pensamento pode gerar a raiva? Seguindo adiante, vamos observar agora esclarecimentos no capítulo que nos apresentam o estado em que aqueles espíritos se apresentavam. Estudando agora sobre essa situação, o estado desses espíritos, nós temos que lembrar que, acima de qualquer coisa, é muito importante que tenhamos, por esses nossos irmãos, extrema compaixão. Porque quando André Luiz nos traz isso, quando André Luiz nos informa e nos ensina, ele, na realidade, ele está querendo dar para nós exemplos. E são exemplos para que nós possamos nortear a nossa vida de forma que a nossa consciência, né, esteja equilibrada, sempre com boas coisas, boas direções, boas informações, porque esses nossos irmãos, não se trata, o estado em que eles se encontram, não se trata de uma história, se trata de uma realidade. Isso realmente ocorre e, infelizmente, nós temos muitos irmãos ainda que estão nesse estado. Os que são subjugados e os que são líderes.
todos são os nossos irmãos. E é aí que Jesus nos traz a grande lição da compaixão, de olhar o outro sempre com a empatia. Aquela empatia, né, de não nos colocarmos no lugar dele, como eu já falei da outra vez, né? Porque senão não será, né? Se eu me colocar no lugar dele, não vou ser eu. Então, eu tenho que entender a situação e aprender com isso. Então, é relatado uma frase muito interessante. No local não havia crianças, apenas jovens, adultos e idosos. Todos estavam deformados. Entre outras coisas, entre outros tipos, né, de descrições desses nossos irmãos, eles estavam deformados como? Muitos com uma aparência cadavérica, muitos com aparências esquálidas, né? Aquela em formato de caveira, muitos que a gente não tem como descrever, muitos com aspecto animalesco, grotesco, né? E normalmente os líderes se apresentavam de forma demoníaca, com uma forma muito voltada, porque normalmente quando esse espírito e quem preside e quem trabalha numa reunião mediúnica sabe disso, muitos desses nossos irmãos, lhes é permitido darem comunicação e se percebe claramente, são líderes muito bem armados, vamos dizer assim, né? São líderes muito cultos, muito inteligentes. Eles dominam perfeitamente muitas áreas da ciência. Então, isso André Luiz nos traz como ensinamentos que nós devemos pesar, analisar e tirar o que nos serve para a nossa transformação. Vamos aprender um pouquinho como isso se dá. O perispírito, que é o corpo espiritual, é uma estrutura extremamente plástica. Essa definição eu só trouxe, gente, para a gente poder entender, porque às vezes se pergunta, mas como que o espírito ele vai se apresentar em formato de serpente, ou em formato de cobra, de lobo, em formato de um cão, mas como? Então, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é uma estrutura extremamente plástica, no sentido de poder apresentar as formas mais diversas. Essas formas são controladas pela mente do espírito. Dependendo da condição mental, vamos ver como está a condição mental dos que habitam esse vale. O corpo espiritual tem sua estrutura desequilibrada, apresentando os característicos de deformidades narrados por André Luiz. Da mesma forma, o equilíbrio das energias sutis que garantem a saúde do perispírito é também afetado. No plano espiritual inferior, que é a situação apresentada nesse capítulo, as variedades de doenças, aleijões, deformidades, são muito maiores do que entre os encarnados. Nós, pelo pouquinho que a gente já caminhou e já aprendeu, nós já sabemos o que é o nosso perispírito, como se dá essa alteração, como os espíritos inteligentes manipulam essa estrutura perispiritual. Isso é uma coisa que ainda nós não temos a capacidade de compreender. Sabemos, sim, que esses espíritos inteligentes, nossos irmãos que ainda caminham na revolta, no ódio, eles têm essa capacidade, como espíritos inteligentes, de manipular esse perispírito dos que são subjugados, e até deles mesmos, para infundir o quê? Infundir o medo, infundir respeito. Então, quando eles
se mostram numa aparência enorme, como André Luiz relata, que existia um espírito enorme que ele viu, era imenso, parecia um monstro muito peludo. Na realidade, aquilo o espírito se utiliza para demonstrar ao outro que está subjugado o medo, né? Ele quer impor o respeito. Então, é muito interessante que nós conheçamos essa habilidade que os nossos irmãos, ainda equivocados, têm. Vamos falar um pouquinho sobre esse sofrimento. Nós vamos entender, quem lê o capítulo e sabe a história toda, porque o capítulo realmente é muito grande, e ele basicamente é feito, o capítulo todo, ele relata essa doutrinação dos espíritos, né? Então, o Padre Hipólito, ele faz uma doutrinação, e são, são assim, monólogos, né, vamos dizer assim, longos. Então, a gente vai tirando as coisas que, para o nosso aprendizado, né, tudo é importante, é até difícil retirar. Mas vamos falar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre esse sofrimento. Todos os espíritos, meus irmãos, que estão ali naquele vale, não são espíritos que estão ali injustiçados, não são. Eles são espíritos que estão ali pela própria situação em que eles mesmos, a consciência deles, nua e crua, desvendada, naquela dimensão, se colocou. Então, o sofrimento, isso é importante que nós entendamos sobre esse sofrimento deles. O sofrimento não é provocado por Deus, como um castigo devido aos nossos erros, como muitos pensam, e muitos pensam até hoje assim. O sofrimento é uma reação natural devido a um comportamento, pensamento ou ação que estejam contrários às leis naturais ou divinas. Ele é responsabilidade de cada espírito que responde perante as leis escritas na própria consciência, pelos erros cometidos. Assim, da mesma forma, corre por nossa responsabilidade libertar-nos desse sofrimento. Vamos lembrar da nossa lição passada do Padre Domênico. Ele entendeu, após após a doutrinação, ele mesmo, porque isso tem que partir, é uma coisa que tem que ser de dentro para fora. Ele entendeu a necessidade da reabilitação. Então, isso é muito importante. Sobre o sofrimento, nós temos também no Livro dos Espíritos, que nos traz um entendimento muito interessante sobre o sofrimento, a distinção entre o sofrimento material e o moral. Vamos na questão 933, que fala: assim como muitas vezes é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Kardec pergunta, e os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, transtornar-lhe a terra verdadeiro inferno? Então, olha que interessante essa colocação
que vai muito além do que a gente imagina, né? O sofrimento moral é um tormento mesmo. E a gente talvez ainda não tenha a compreensão da amplitude dessa modalidade que para nós é a principal do sofrimento, que é o sofrimento moral. Na realidade, tudo que os espíritos apontam aí, os sofrimentos materiais, o sofrimento, você sofrer por alguma coisa material, será que é importante, gente? O sofrimento moral não tem nem comparação. Em O Céu e o Inferno, Kardec também nos relata, no capítulo 4, quando ele fala do inferno, ele nos relata, pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços de sua própria vontade. Olha como é que Kardec nos desvenda, né, de uma forma muito clara, toda essa visão, entre aspas, que nós estamos tendo desses espíritos que estão nessa região abismal, né? Então, na realidade, é muito interessante a gente observar que não existem penas eternas, né? Não existe tempo determinado. Tudo é uma consequência da sua má ação, de você ter usado indevidamente o seu bem material, muito mais o seu bem imaterial, porque não são só os bens materiais, né? De você fazer mau uso deles, você ter aquela ganância pela sua casa, pelo que você tem dentro da sua casa, não, mas vai muito mais além disso. Os bens imateriais, você usa mal a sua saúde, você usa mal a sua amizade, né? Você ser dominado pelo orgulho, pela inveja, é muito, muito pior. Aqui eu quis trazer uma colocação, um questionamento para nós sobre exatamente essa rebeldia. O que é uma rebeldia? A rebeldia, na realidade, é uma inobservância. A rebeldia é uma desobediência, é você não observar devidamente o que a doutrina espírita em particular, né? Não precisa necessariamente ser a doutrina espírita, né? Porque o espiritismo não salva ninguém, nós já sabemos disso. Mas dentro da doutrina espírita, que nos permite essa visão de tudo que nos é colocado de uma forma clara, de uma forma muito lógica, quantos de nós encarnados continuamos a negar a ajuda dos benfeitores espirituais? Como nós sabemos, a nossa consciência fala, a nossa consciência, e a gente sabe disso, quando às vezes acontece e a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada, a consciência lá, o nosso mentor espiritual, ele fala lá no fundo, não é por aí, não é aí, não é desse jeito, a gente sabe, e nós nos permitimos ser rebeldes. Quantos de nós ainda permanecem na rebeldia? Quantos ainda relutam em edificar a vida futura agora, nessa existência? Gente, isso aí são perguntas para nós todos. Eu me incluo nisso também, muito e mais. Porque a gente tem aquele hábito, né, de dizer, eu já ouvi, inclusive, muitos irmãos dizendo, essa existência vai ter que ser na próxima, porque nessa não vai dar para corrigir. Gente,
é o hábito que a gente tem de... Mas que futura existência? Nós vamos deixar para corrigir na próxima? Quando vai ser a próxima? Como nós vamos estar? Como nós vamos desencarnar? Eu achei muito interessante hoje. Eu estava assistindo uma palestra de Anete Guimarães e ela falando sobre o umbral. E eu achei muito interessante uma colocação que ela fez que gritou lá dentro de mim. Quando ela até anotei a pergunta, ela pergunta: onde está estacionada a sua consciência? E é verdade. Onde está estacionada a nossa consciência? Porque onde estiver estacionada a nossa consciência, é exatamente assim que, se nós desencarnarmos hoje, agora, nós vamos para outra dimensão. É exatamente desse jeito que nós iremos. E como é que está a nossa consciência hoje? Não é verdade? Vamos caminhar. E aí, nós chegamos na necessidade de reforma íntima que Padre Hipólito começa a falar, né? O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia, debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante do versículo 25. É óbvio que nesta hora em que fala da parábola de Lázaro, né, do homem rico, eu imediatamente tive que associar isto à nossa querida irmã Alaide. Não posso desvincular o Evangelho de Jesus de Alaide, jamais. E aí, eu quase que perguntei para ela, mas falei, não, eu preciso aprender. E fui lá na parábola de Lázaro. Que parábola é essa? Fui lá saber, vamos conhecer, porque eu não conhecia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É uma parábola muito interessante, muito bonita. E aí a gente começa a querer esmiuçar, né, essa primeira colocação do padre Hipólito. E a gente chega a algumas conclusões interessantes.
Essa parábola, se a gente prestar atenção, ela vai mostrar essa diversidade das condições espirituais em comparação com as condições sociais quando estamos encarnados. O mal rico, né, que é o Lázaro, sofrendo nos planos inferiores, que se denomina inferno, roga a proteção dos espíritos superiores, representados na parábola por Abraão, que lhe mostra que, quando encarnado, ele teve todas as condições necessárias para crescer e evoluir, e, no entanto, usou as possibilidades de forma totalmente egoístas. É exatamente o que a gente colocou. É o mau uso do que nós temos quando nós estamos na carne. Então, olha exatamente o que a parábola, né, trocando em miúdos, e tenho certeza absoluta que a Laíde vai trocar mais em miúdos ainda para nós, quando nós terminarmos esse estudo. É muito interessante essa comparação. O que nós precisamos fazer enquanto nós estamos na carne, né, nessa existência, para que a gente possa prosseguir, caminhar na nossa evolução. E aí, continuando as colocações do Padre Hipólito. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, cruéis perversões interiores, modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais íntimos. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância. Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Compreendemos, contudo, o vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão, suficiente compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Gente, quando eu comecei a ler todas essas colocações de Padre Hipólito, eu comecei a analisar e a entender, a tentar ver tudo que ele traz para nós hoje, encarnados, né? Todas as lições que ele nos passa. É interessante que durante essa colocação de Padre Hipólito, ele apela, é muito interessante para ele fala para todos esses espíritos que na hora se mantêm todos em perfeito silêncio, completo silêncio. Durante as colocações dele, todos ficaram em silêncio, tanto os subjugados como os líderes ficaram em silêncio, né? Depois começaram, mas na hora ficaram em silêncio, todos ouvindo. Padre Hipólito
apela para as lembranças. Isso chama muito a atenção. Ele se coloca entre todos os devedores, como todos nós estamos, vamos dizer assim, no mesmo barco, né? Usando uma linguagem bem coloquial aí, nós estamos no mesmo barco. Somos nós, esses espíritos aí, né? Muitos de nós. Então, tudo isso casa com todo o ensinamento que André Luiz nos traz nas colocações de Padre Hipólito. Então, nós podemos observar, muito interessante, durante essas colocações, 3 pontos principais nos chamam a atenção nas colocações de Padre Hipólito. Primeiro ponto interessante, ele coloca a divindade, o amor de Deus, reconhecendo todos os nossos erros, né? Nos dando a oportunidade das escolhas, nos dando a oportunidade ímpar de fazermos as nossas escolhas, porque a partir delas é que nós mesmos, vamos reparar, se for o caso. Nós temos que entender isso. Nós somos reféns das nossas escolhas. Nós não temos como plantar limão e colher maçã. É impossível. E isso é colocado por Padre Hipólito para todos esses espíritos, na doutrinação de todos eles. Um outro ponto interessante mostra os erros, né? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Isso ele se coloca também, né, o erro como uma coisa passível de todos nós cometermos, mas que a gente busca também, a gente tem a possibilidade de buscar acertar, né, quebrando as raízes do egoísmo, da vaidade, a gente tem essa possibilidade também de acertar. E ele, um terceiro ponto final, ele apela muito nas colocações dele, ele apela exatamente para o sentimento familiar, para as lembranças. E isso é muito importante, a gente lembrar dos que nós amamos. Todos aqueles espíritos, meus irmãos, todos esses nossos irmãos nessa região, todos, sem exceção, os subjugados ou não, todos um dia fizeram parte de uma estrutura de amor, independente da revolta que eles sentem, da ignorância que ainda persiste, eles um dia fizeram parte e continuam fazendo de uma estrutura de amor, de um sentimento, de uma família, alguém que gostava, alguém que gostou. Então, é muito interessante essas colocações de Padre Hipólito. E é muito interessante também essas colocações, porque a gente vê o que nos leva, que falhas são essas que nós cometemos que nos levam a esses erros. Não há nada pior no mundo do que um mau conselho, né, do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Então, que nós possamos viver aquilo que nós pregamos. Viver, porque nós devemos nos lembrar que da questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o que acontece? Errar é normal? É normal. O que não é normal é nós aceitarmos o erro. É a coisa mais difícil é a gente aceitar o erro. Isso é que não é normal. E nós precisamos aceitar os nossos erros, entendê-los e corrigi-los, né? Todos nós. E chegando quase ao final do nosso estudo de hoje, houve a repercussão dessa mensagem, né? Aí é que entra, né, a revolta de todos os espíritos, né? Daqueles espíritos líderes. Depois que o Padre Hipólito falou, viam-se ali necessitados de todos os tipos, que exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. De olhos ansiosos, falavam sem palavras, do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Havia um fosso entre a equipe e os espíritos horrendos cercando o caminho. O menzarrão hirsuto é peludo, gente.
avançou até a borda do fosso, no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando: calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou: perdem tempo. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Então, gente, nós podemos observar aí exatamente a coerção e a inteligência desses nossos irmãos. Eles usam perfeitamente da colocação das palavras no momento certo, tentando demover aqueles espíritos que começaram a sentir dentro a necessidade da reabilitação. Então, eles são muito inteligentes, eles insistem ainda em permanecerem no mal, e assim como eles manipulam esses outros irmãos que estão subjugados, eles querem manter e querem continuar subjugando. São espíritos extremamente inteligentes, como nós temos aqui, né? Como nós temos espíritos encarnados inteligentíssimos, também no plano espiritual nós temos. E quem conduz a reunião mediúnica sabe e conhece perfeitamente a necessidade do esclarecimento desses nossos irmãos, que é um processo muito difícil, muito difícil. Precisa haver um grande preparo, um grande equilíbrio e uma grande assistência espiritual para que esses nossos irmãos possam entender as necessidades, possam entender o caminho e o exemplo de Jesus. E vendo, né, eles tentaram salvar essas pessoas, porque algumas quiseram, né, os gênios diabólicos fizeram-se mais duros diante da possibilidade do resgate. Houve a necessidade de um resgate, de se fazer um resgate, porque muitos desses irmãos se mostraram receptivos e queriam ser salvos, né? No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. As entidades, essas entidades perversas, elas começaram a infligir mais castigo, né, aos irmãos que tentavam chegar à equipe de André Luiz. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, os laços foram recolhidos. Então, eles tentaram, através de uma rede, recolher, né, aqueles irmãos que estavam naquele desespero, querendo ser socorridos, né? Mas essas outras entidades não deixavam. Então, Zenóbia entendeu melhor que se recolhessem as redes de salvamento e deixaria-se para uma próxima oportunidade esse salvamento, né, entre aspas. Aí Zenóbia fala: suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Conclusão. De tudo isso, meus irmãos, hoje, precisamos entender que a mente é a responsável pela criação do céu ou do inferno em que o espírito está. Se o espírito está em harmonia com as leis divinas, ele está em equilíbrio. O contrário leva ao sofrimento. O auxílio divino estará sempre presente, independentemente da aceitação ou da renitência do espírito. A reforma íntima é urgente. O sofrimento de hoje nos aponta as faltas do passado e constitui oportunidade de alegrias futuras. Termino o nosso estudo de hoje
com uma frase de Padre Hipólito que me chamou muita atenção. Todos nós tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Meus irmãos, que nós saibamos entender a necessidade de compreendermos a cada dia o exemplo do Cristo, a luta sem armas, a luta através do amor e da compreensão. Sempre, sempre, os nossos corações devem estar abertos para o que é real, o que é sincero, lembrando-nos que jamais teremos exemplo maior do que o exemplo do Mestre Jesus. Muita gratidão por essa oportunidade do aprendizado conjunto. Muita gratidão por estar todos os sábados tendo a oportunidade de aprender e de me modificar. Até o próximo capítulo.